Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quinta-feira, dia 27 de abril de 2017. Bem-vindo à TV Poços. Estamos ao vivo nesta manhã e para nós é sempre um renovado motivo de satisfação ter a sua audiência, a sua companhia durante toda a nossa programação, especialmente durante esta edição do Jornal do Sul de Minas. E você pode assisti-la novamente às 15 horas e também à meia-noite tem as reapresentações. Para participar, 3721-6955 é o telefone aqui da redação e também através do endereço na rede social, facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Hoje o nosso entrevistado é o professor Yuri Almeida e ele é atualmente o coordenador do Museu Histórico Geográfico de Poços de Caldas, além das bibliotecas centrais Centenário, Manuel Guimarães, Marcos Vinícius e Júlio Bonazzi. Juntou as funções. Tudo bem, Yuri? Tudo jóia. Estamos aí hoje para contribuir com o programa. Bom dia. Bom dia, prazer. Não é a primeira vez que vem, né? Já está acostumado aí. Tá bom. Eu também agradeço e cumprimento aqui fraternalmente o professor Piva pela presença e pela participação como debatedor nessa edição. Tudo bem, Piva? Bom dia, Zambrano. Bom dia, professor Yuri. É um prazer estar novamente aqui. E a todos que estão nos ouvindo, que tenham uma excelente quinta-feira na paz de Deus. Vamos em frente. Vamos em frente. E o museu, como é que está, Yuri? Com novas programações, eu tenho visto aí que tem uma agenda musical intensa agora, né? Bom, o museu, quanto mais música tiver, melhor, né? E a gente, hoje, quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, teremos lá no museu, concertando no museu, à tarde, com alunos da escola pública. E sábado agora tem uma oficina de canto, com 40 músicos que vão estar lá, falando sobre técnica vocal, técnicas de canto em geral, né? Com o Wolf e com a Juscelene, sábado agora. Muito bom, hein? E agora com o Promuseu, o edital está aberto, né? Quanto mais músicos estiverem no museu, para mim, museu tem que ter música. E como é que é feito isso, essa programação? É através desse edital? Não, no caso desses que estão tendo agora, da oficina de canto e do concertando, são outros editais, né? Através do DME. Mas tem um edital do Promuseu, que é um edital para que os artistas eles entram justamente para o museu, né? Por isso o nome Promuseu. E aí os projetos que são aceitos, eles apresentam no museu. Pode ser teatro, pode ser exposições de artes plásticas, pode ser música. Entendi. Aí os que passam nesse edital têm um espaço do museu para suas apresentações. Quer dizer, nesse espaço do museu, nós estamos quebrando aí um paradigma, né? Que museu que é negócio silencioso, as pessoas vão lá para ver a história, às vezes fala assim muito baixinho, para não perturbar o outro que está dando instrução aqui ou ali. Isso quebra esse paradigma de ter essa visão moderna de um museu? Assim, na realidade, no Brasil afora, essa visão de museu, ela é muito comum. Sim. Né? Que é uma visão de conservação, aquele negócio estático. Mas assim, enquanto eles estiverem insistindo nessa forma de museu, os museus vão morrer. Continua museu. Continua museu. Vou te dar um exemplo. Nós começamos a fazer as estatísticas do museu. Sim. Sábado era dia de 30, 40 visitantes. Sábado agora nós tivemos 212. Puxa vida, hein? É um pulo muito exagerado, né, de visitações. Claro. A nossa ideia, Zambrano e professor Piva, é o museu funcionar dentro de um tripé. Conservação, educação e pesquisa. Sim. Então o museu tem que ser espaço para isso. Então não é só conservação. E para ter educação, no caso educação patrimonial, ficando aqueles objetos sempre no mesmo local, aquela coisa do silêncio. Empoeirando um pouco. É um negócio que fica sem didática para a educação patrimonial. Né? Ontem, por exemplo, lá no museu, nós tivemos lá a visitação de um grupo, né? O grupo lá do Lar Criança Feliz. E a varanda, o que fica mais fechado, a gente abre para eles conhecerem a varanda, entender a paisagem, por que o museu foi construído naquele local, de frente à linha do trem que chega, que leva e traz riquezas. Ali, eles fizeram a maior bagunça ali, sabe? Sim. E falava, e brincava, tal. Tem que ter esse espaço. Tem que ser um museu vivo, né? Tem que ser vivo, tem que ser prazeroso. Dinâmico, né? Dinâmico. Muito bem. Sempre está alterando as posições, colocando objetos novos, retirando. Existe uma reserva técnica no museu, que o objeto pode ser retirado do acervo, colocado na reserva técnica, o que está na reserva técnica vem para a exposição. Nós temos lá no museu, ele não está exposto, está na reserva técnica, por exemplo, discos de 1900. Nossa, que legal. A ideia vamos, em certo momento, para o museu, mas não para a exposição. Acetato, né? Aquele que quebra?
Aquele grosso? Grossão. Grosso, Colocar no museu. 75 rotações ainda. E, se possível, um dia colocar no museu e tocando. Hoje já tem um rádio lá ligado. O rádio fica ligado. E as pessoas perguntam assim, nossa, mas ele chia e tal, né? Ele chia, mas não é porque ele está com defeito. Porque era assim o rádio. De válvula ainda. Válvula. Sim. Ele demora um pouquinho para esquentar. Isso é bacana. Muitas pessoas vão no museu quando chega diante desse rádio. Nossa, funciona. Olha para trás para ver se tem uma caixinha, né? Aí grava. Sim. Esses dias eu vi uma senhora gravando. Estou no Museu de Poços, olha isso. Aí botou perto do rádio. Isso aí é uma coisa simples que traz vida ao museu. É verdade. Quando nós falamos em pesquisa, as pesquisas para o museu, claro, como que ela é feita? Vocês ainda tentam descobrir algo novo para ser levado nesse museu do histórico de Poços de Caldas? Bom, o museu tem uma biblioteca, que a ideia é transformar ela numa biblioteca integrada ao município, com auxiliar de biblioteca lá dentro. Talvez e, assim, virtual daqui um pouco, já está? Não, virtual não. Quando ela estiver né, integrada ao município, aí o acervo dela estará no programa das bibliotecas. Okay. Então, se você chega na Centenário lá e fala assim, eu quero um livro tal sobre a história de Poços, que o museu ele é muito forte nessa área. Sim. Aí vai pesquisar, lá no museu tem um livro tal. Vai te dar as referências que tem sobre isso. Por enquanto, ela não é integrada. Ela não é nem catalogada. Ela é uma biblioteca que é, na realidade, um monte de livro que está lá. Ela não está catalogada dentro de uma metodologia de biblioteconomia. Mesmo, ela não está. Agora, tem uma coisa muito importante lá, que são acervos de jornais, né? Antigos. E eu acho que ainda estão lá, né? Coisa assim. Mas precisam exatamente de dessa pegada tecnológica aí que o Piva falou. Porque, na realidade, eles não têm como se conservar mais muito tempo, né? Já daqui para frente é desmantelar mesmo. Vocês pensam em escanear esse material e manter no acervo? Ou é uma perda, por exemplo, o fato de escanear? Pensa. Sim. Mas isso é muito caro. Muito caro mesmo. Né? Agora, sim, os jornais que nós temos lá são jornais aqui da região mesmo, aqui de Poços, no caso. E esses jornais mesmos, eles, por interesse deles, eles escaneiam, eles têm digitalizado. Tem digitalizado. Né? Então, sim, isso é tranquilo. Já tem isso na conta, né? Vamos dizer. Agora, eu estava vendo recentemente uma fala sua, até numa reportagem nossa aqui da TV Poços, comentando a respeito dos cuidados que são necessários na praça de frente do museu. Como é que está aquela situação? Realmente ali, no período noturno e também finais de semana, horários com menos movimento acaba se tornando local oportuno para outros usos, né? Bom, a ideia nossa quando a gente fala de dinamizar o museu, o entorno do museu também, né? Aquela praça ali, que é do projeto Poços Vivo, né? Projeto Poços Vivo, se eu não me engano. Infelizmente não é vivo. Aquela praça lá, ela não tem atrações em termos culturais, e isso não é dessa gestão nem da gestão passada, é mais antigo. Eu até errei na reportagem, eu coloquei 5 anos que está desativado o banheiro público lá. Faz muito mais tempo que está desativado. Aquilo é um problema há muitos anos. Né? A reportagem de vocês mostraram uma escada e ela fica toda cheia de água por causa de um vazamento. Bom, foi identificado já, a Secretaria de Obras foi lá, identificou que o vazamento não está dentro do banheiro público, é do cano que antes de chegar lá, antes de chegar nesse banheiro público. E já vão identificar onde que está esse vazamento e arrumar. E aí, Zambrano, eu acho que o fato do museu ser o responsável pela praça não significa que eu e Yuri que vai ter que decidir o que fazer com aquele banheiro. O que nós vamos fazer? Foi até o prefeito que falou para mim, Yuri, o melhor caminho é esse, que é levar para o coletivo. Então, nós já enviei o ofício para o CONDEFAT, para o Conselho de Cultura, Conselho de Turismo, a Secretaria de Turismo e a Secretaria de Cultura. Então, vão sentar esses órgãos todos e nós vamos discutir para ver o que nós vamos fazer. Aquele local pode ser uma guarda? Um ponto da guarda? Pode. Pode ser um almoxarifado? Pode. Pode ser um ponto para promoção social? Pode. Pode demolir? Pode. Pode ser uma sala de ensaios para bandas, para teatro? Pode. Porém, não seria nada democrático se eu, por ser o responsável ali, né, como coordenador, falar assim, vai ser isso? Claro. Eu posso dar a melhor ideia, mas ela é só minha. Então vamos construir isso no coletivo. Aí quando o coletivo falar assim, não, o melhor destino para esse banheiro público é continuar sendo banheiro. Se eles decidiram isso, mesmo que eu não queira, vai ser isso. A maioria Aquela praça ali, ela é na realidade subutilizada, né? Mas já aconteceram grandes eventos ali,
né? É um espaço realmente subutilizado, pode ter melhor aproveitamento, né, Yuri? Olha, quando a gente entra na administração pública, a gente começa a notar que muitas vezes nós pecamos de apontar o dedo e não procurar ver a realidade do outro. Falta de empatia. Antes, né? Eu já pequei muito nisso, outros já pecaram, todo mundo peca nisso de virar e falar assim, apontar o dedo e não procurar saber o porquê. Aquela praça ali, ela não é mais ativa por causa da vizinhança. Quando eu falo da vizinhança, se a gente fizer agora ali, eu entendo eles. Se eu morasse ali do lado da praça e montasse um grande palco ali e ficasse música até certas horas, eu iria reclamar. Eu acho que eles estão corretos. E eu acho que tinha que ter um casamento nisso daí. Atrações que não incomodem os vizinhos. E os horários, igual está acontecendo lá do lado do Instituto Federal. Lá tem eventos, grandes eventos, faz muito barulho. A turma reclamou, é lógico. Então, assim, fazer eventos, buscar atrações, mas que respeite os vizinhos, né? Não é todo mundo que gosta de barulho. Então, assim, nós temos a ideia de fazer isso. Só que é tanto projeto, é tanta coisa, que vai chegar o momento da gente fazer algo a mais na praça. Ela está começando já a ter. Sábado vai ter um pessoal lá com algumas atrações, sarau, já vai estar lá, sabe? Já tem sido procurado, algumas escolas já esteve na praça fazendo também alguns eventos. E tudo assim, tranquilo. Cheguei a conversar com algumas pessoas já para ter apresentações de coral, algumas atrações musicais Muito que legal, não faça barulho, que é com caixa de som sem grandes proporções. Alto volume, né? Então, assim, tem bastante coisa para fazer. Muito bom. Mudando um pouco, tem uma biblioteca. Quais são as que você administra? São as bibliotecas As 4? públicas municipais. Elas não são junto com as públicas das escolas. São elas a Centenário, ali no espaço da URCA, a Manuel Guimarães, na Zona Sul. Centenário é aqui, na URCA, não é lá Isso. no Centenário. Não. Acho que eu estou procurando a Biblioteca biblioteca lá. Centenário. Ela é conhecida como Biblioteca da URCA, Da né? URCA. Isso. Mas então, dentro disso, como tem do professor Bonazzi, que foi um mestre nosso aí, e vou fazer um pedido à Câmara, bem próximo agora, que tem uma biblioteca com o nome do professor Nicola Romano. Eu acho que, não sei se você conheceu o Nicola Romano, você conheceu? Eu já ouvi falar. Não Então, conhecia. foi um mestre em posse de causa em língua portuguesa, né? Eu acho a coisa mais digna é ter um professor com o nome de uma Verdade. biblioteca, né? Aham. Que o cara é magnífico. E faleceu aí há um ano atrás. Mas é interessante que as bibliotecas tenham nome de professores que ajudaram a cultura de posse de causa, né? Acho que é muito importante. Yuri, e como é que fica essa questão do estímulo às escolas visitarem o museu? Como é que está esse link aí com a Secretaria de Educação? Bom, na primeira semana que eu assumi, dia 15 de fevereiro, né, que eu assumi a coordenação, eu já, como eu sou professor, né, falei, tem que estar com a escola. Já conseguimos sentar com a secretária de Educação e ganhou tanto corpo essa conversa que chegamos a montar um projeto que é Você é Posso, junto com a Secretaria de Turismo, Planejamento, Cultura. E então, todas as quartas-feiras, alunos da rede pública vão às termas, onde eles têm também uma aula de educação termal, lá com a Jussara. Saindo de lá, a Secretaria de Esporte, maior apoio, eles fazem um trajeto a pé das termas museu, onde eles conhecem a praça, fazem as atividades físicas e tal. E no museu eles têm um lanche e aula também, uma mediação dentro do museu, conhecendo o museu. E depois disso eles ainda têm uma prática pedagógica com o pessoal da Secretaria de Educação. Então foi um projeto assim bacana, que ele casou vários interesses num só, né? Utilizando a mesma estrutura. Isso tem uma agenda fixa, toda quarta-feira acontece? Toda quarta-feira. A ideia é tornar o museu um atrativo turístico? Também? Sim. A gente está bolando até alguns roteiros dentro do próprio museu. Isso. Então o turista chega lá, bom dia, seja bem-vindo ao museu, você gostaria de ter uma mediação? Ah, sim, tal. Quanto tempo você quer? Quanto tempo você tem? 20 minutos. Tá, a gente tem alguns roteiros aqui, o roteiro geral, o roteiro sobre a sociedade do século XIX, o roteiro sobre a mulher no século XX. Então nós estamos bolando alguns roteiros justamente para estar atingindo melhor esse turista. Beleza. Legal. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo, rapidinho, voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços.
Meu dente era torto, não podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, com vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso. Quer viajar com muito mais conforto nas suas férias? A CVC está com grupos exclusivos, com saídas de Poços de Caldas. São cruzeiros com sistema tudo incluído. Destinos pelo Brasil, América do Sul, Estados Unidos e Caribe. Tudo em até 12 vezes sem juros. Viajar para dentro e fora do Brasil, saindo de Poços de Caldas, é só com a CVC. CVC, sempre com você. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar 1468, 3712-6693. Traga seu veículo na JA Centro Automotivo. Aqui a manutenção é mais barata. Faça as revisões periódicas com peças originais e preço justo. Mecânica em geral, injeção eletrônica, balanceamento, amortecedores e muito mais. Tudo que seu carro precisa para você rodar tranquilo. E na JA Centro Automotivo, você paga em até 10 vezes no cartão de crédito. Faça-nos uma visita e comprove. Avenida João Pinheiro, 1081, ao lado do Restaurante Olívia, 3715-9550. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando o Yuri Almeida. Ele é coordenador do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas e também das bibliotecas. Yuri, o museu ele continua de portas abertas para receber também doações de peças históricas, né? Peças antigas que têm uma relevância para a cidade, né? Tem uma captação disso aí ativa, né? Bom, a tua pergunta é muito pertinente nesse caso. Pelo seguinte, o que acontecia muito na história do museu é ter um excesso, às vezes, de acervo de objetos e que não tem relevância. E por que isso? Porque é muito comum na cidade, não só em Poços, como em todo local que tem museu, morre uma pessoa mais velha, a família não quer mais aquilo, vai lá no museu e despeja. É verdade. Por isso, o museu tem um conselho curador. Então, se você hoje quer fazer uma doação, né, sintam-se à vontade. Eu sei que vocês dois estão coçando de vontade de doar alguma coisa legal para o museu. Vocês vão lá, chegando lá no museu, vão apresentar o objeto, né, e aí vai passar pelo conselho curador. E o conselho curador vai ver a relevância daquilo. Porque nem aquilo que é antigo significa que tem alguma relevância. Verdade. Entendeu? Não é simplesmente chegar e levar. É muito comum fotografia. Sim. A pessoa chega lá e deixa um pacote de fotografia, vira as costas, você pega a fotografia. Você nem sabe onde... Quem são essas pessoas, não se sabe, onde tirou. Sem legenda. É. Aí quando consegue entrar em contato com a pessoa, fala, isso aí é antigo, é muito bom para vocês. Na realidade, a pessoa está querendo jogar fora e leva no museu com coisa que o museu é depósito de coisa antiga. O museu não é depósito de coisa antiga. Almoxarifado de... É para coisa relevante, né? Que tenha história, né? Que Isso. possa contar uma história. Isso. Aliás, o Museu Histórico e Geográfico ele também tem uma coleção muito legal, que é a coleção do Resc Fraia, né? Como é que está essa coleção? Eu acho que Insininha. é a cereja do bolo? Inclusive, Continua sendo? Escolhemos, já no início da coordenação, novos estagiários a dedo. Foram convidados aí ao museu, com entrevista, e foram selecionados a dedo. Nós estamos com uma equipe lá, Zambrano, fenomenal. E temos um estagiário da área de geografia, e ele especializou naquilo, né? Ele é muito bom naquela área, então ele fica responsável por essa parte de geografia. Inclusive, um dos roteiros que nós queremos criar no museu é o roteiro de geografia. Então, assim, andar pelos lugares da cidade? Não, assim? dentro do museu, dando um foco na área geográfica. Muito legal. Aquelas cartas históricas de Poços de Caldas, desde Getúlio e tudo mais, aquelas propostas como da Liberta já, Direta já, foi feita em Poços. Isso vocês mantêm nesse museu? Vocês têm essas cartas originais ou não? Algumas sim. Aquilo que estava lá continua. Conta a história mesmo. Tem algumas, né, que estão expostas. Sim. Só que a gente procura zelar um pouco por esses documentos antigos
Então, muitos que estão lá expostos, a gente fez uma cópia, Isso, sim. coloca a cópia, né? E Mas- o original mas fica guarda guardado. o original. Então. Porque Poços passou várias vezes na história do Brasil, né? É. Desde a época de Dom Pedro, você sempre vê que sempre tem Poços de Caldas em algum roteiro, né? Dessas pessoas. O cassino, da né? história. O cassino, Cassino, né? a Os história jogos, do né? cassino, tudo, É. né? Nós temos até a sala lá do cassino, Legal. com as fichas, nossa, muitas coisas do cassino tem lá. O Aí você material falou- original. Original, né? Original. É. As fichas são originais, a mesa onde guarda essas fichas são originais. Tem até o balcão que era utilizado no Palace Sim, Cassino. em U, Fica assim, lá, aquele- eu vi lá. tem lá. Legal. Outra coisa, em termos de museu, a estatística que você está montando agora, tem uma estatística antiga para comparar ou foi uma Tem. evolução só agora? Tem. Tem os livros de presença ali, por aí? Tem. Eu só melhorei um pouco a estatística. Então, quando as pessoas vão lá para pesquisa, eu quero ir na biblioteca pesquisar. Ela vai entrar que ela foi no Diretamente museu, naquele assunto. mas ela foi lá por causa de pesquisa. Os estudantes que vão, ela entra na parte de estudante. Então, nós vamos conseguir ter daqui para frente, porque antes era só por cidade. Então, falava assim, de Minas veio tanto, de São Paulo veio tanto. Aí, agora, a gente separou também nesse quesito. É excursão, é pesquisa, é estudante, é simples visitante, para a gente saber, está vindo muito aluno, mas está vindo pouco turista. Se está vindo pouco turista, o que a gente vai fazer para trazer mais turista? É que a gente tem essa ideia de pós-causas, entrevistando não aqui da Termas, né? Quer dizer, o pessoal de Poços não usa muito o que nós temos, né? Tanto assim o museu, o Termas, outras oportunidades, quer dizer, mais o pessoal de fora que usa do que o pessoal da cidade. Então é importante que levanta o museu para ser visitado também por pessoas de Poços-de-Caldas. Isso nas bibliotecas também. Esse tipo de estatística é para identificar o potencial da instituição e se tem algo a se fazer nos setores deficitários. Já teve um problema de, vamos dizer assim, de questão funcional do museu, os horários de funcionamento aos finais de semana, para não gerar excesso de hora extra, folgas trabalhadas, haviam poucas pessoas trabalhando, talvez na época lá que pudesse haver um revezamento suficiente. Hoje como é que está? Zambrano, Quais são os horários que ficam abertos? Como é que está essa questão? Olha, quando você vai arrumar uma casa, não adianta que você vai ter que tirar coisas do lugar para poder limpar, né? E o que estava acontecendo? Era um excesso de hora extras no município. Nós tínhamos alguns servidores com 270 horas extras. Eu tinha na biblioteca, em algumas bibliotecas, servidor com 200 horas extras. 200 horas extras significa que ele trabalhava 10 horas extras por dia. E mais é normal. Então... ou seja, você acha que ele trabalhava 16 horas por dia? E isso era um exagero. Então estava indo dinheiro. Então, peraí, vamos resolver esse problema. Para resolver de imediato, acabou-se com as horas extras e vamos resolver, vamos arrumar a casa. Então, o museu funcionava de terça a sábado, do meio-dia às 18. Ou seja, 6 horas, né? Aí, e no domingo, funcionava de manhã. Como tem pouco funcionário, assim que começou a administração, eles pegaram, para não gerar hora extra no museu, como gerava em outros locais, uma regra geral, fechou-se por alguns domingos, foram 3 domingos, cerca de 3 ou 4 domingos, fechou no domingo, até chegar a coordenação e ver o que iria fazer. Eu entrei, vi o número de funcionários, arrumei mais estagiários, e na realidade já tinha o número de estagiários lá, né? Só mudou os estagiários. E fizemos um remanejamento com 2 equipes dentro do museu, com o número de funcionários que já existia. E aí nós não apenas conseguimos abrir no domingo, mas ganhamos o horário das 8 da manhã às 18. Então o museu funciona. No domingo? Não, de terça a sexta. De terça a sexta. Para atender escolas. O museu funciona das 8 horas da manhã às 18. No sábado, ele continua funcionando no horário da tarde. E no domingo, de manhã, esses horários, assim, nós sentamos com a equipe, qual que é o melhor horário para funcionar o museu? O horário que funcionava antes, no fim de semana, é o melhor. Porque o turista é sábado à tarde que ele sai mais, ele não sai muito sábado de manhã. E no domingo à tarde ele vai embora. Então, por isso, sábado à tarde e domingo cedo. E tem mais. Além dele abrir das 8 às 18, se a escola de quem está nos ouvindo aí é à noite, eu quero fazer uma visitação no museu à noite, liga no museu e agenda. Inclusive, semana que vem nós vamos ter alguns alunos que irão à noite com os professores para conhecer o museu à noite. Esse seria a hora extra? Não é hora extra também. Eu vou lá, abro, tá. Outros funcionários que são muito competentes, eles vão, eu só remanejo um pouco o horário deles. Flexível. Flexível. Sim. Ele trabalha 6 horas por dia. Trabalhar nesses setores que atende turista, que atende cultura, o funcionário ele é mais flexível.
Né? Ele tem que... Pode variar o horário. Variar o horário. Então, isso é tranquilo. Não tem Só necessidade não de gerar pode hora ter extra. desvio de função, né? Porque isso aí é um problema sério na prefeitura. Bom, em relação a essa questão de obtenção de visitas de turistas, vocês têm algum tipo de planejamento, divulgação no museu, nos hotéis, por exemplo, ou fica uma coisa assim mais espontânea? Olha, nunca teve uma divulgação ampla, né, para turistas assim, na cidade. Isso daí Nunca teve? Nunca teve. O secretário de Turismo, Ricardo Fonseca, nós já sentamos para poder ver alguma coisa. Entendeu? Inclusive, nós podemos aproveitar a mesma publicidade, vamos assim dizer, para museu e para termas, para museu e outros pontos. Entendeu? Então, assim, está em construção a gente ver algo para poder atingir melhor os turistas. Talvez usando os próprios guarda-mirim do museu, das termas, para poder chegar no turista. Isso a gente não discutiu ainda. Como que vai ser feita essa abordagem aos turistas. Mas assim, nós temos hoje uma página no Facebook, não tinha. Então todo mundo chega no museu, nós entregamos. E estamos procurando fazer um trabalho mais integrado, cultura e turismo. Então o turista, o servidor do museu, ele é instruído no quê? O turista foi lá, terminou a visita. Olha, vocês conhecem as termas? A resposta sempre é não, aonde quer? Olha, fica ali do lado, você vai a pé daqui ali, entendeu? Então a gente envia também as pessoas para as termas e nas termas a mesma coisa. Vice-versa. Né? A Jussara chega lá, gente, vocês conhecem o museu é aqui do lado, pertinho. Então assim, procurar ter um trabalho mais integrado. Esse trabalho integrado, ele já facilita muito, a gente não precisa ir na rua caçar o turista. É verdade. Porque o turista que for nas termas... Já é direcionado, não passa direcionado. Ainda mais que no Termas já tem uma parte de museu ali, né? Do histórico da Termas, né? Todas aquelas ferramentas, etc, que usava na época, né? Tem algumas coisas lá nas Termas. E a oportunidade de museu já encaminhar para o outro museu histórico, né? Aquela sala de fisioterapia da Termas lá é muito legal, né? Mas não dá ideia não, senão a Jussara vai querer ir lá no museu pegar as coisas. É do museu, viu, Jussara? É do museu. Pois é. E aqui no centro da cidade existem esses 3, vamos dizer assim, aparelhos turísticos que podem realmente atrair atenção, né? O museu, a Termas e o teleférico, né? A pessoa pode subir lá de bondinho, só que lá em cima tá feio, né? Ainda, né? Precisa dar uma melhorada. Tem mais. As praças de Não, tem as praças. Eu tô falando assim desses locais que são mais... que demoram mais, né? Bom, por isso que a gente está insistindo em projetos de educação patrimonial. Porque nós temos mais e é dificultoso, vamos assim dizer, né, para o poder público mantê-los por causa de vandalismo, por causa de depredações. Então, o trabalho de educação patrimonial, ele vem ao encontro, né, às necessidades nossas de estar conservando esses pontos turísticos aí, que são muitos, né? São muitos. São muitos, né? Poços de Caldas tem muitos. Mas o que eu sempre falo é que são muito antigos também. Então, aqueles visitantes que já vieram, que já conhecem. Já sabem onde fica, né? Cascata das Antas, Véu das Noivas, exemplificando apenas alguns, né? Mas eu acho que é um momento bom de renovação também atual, da gente pensar na frente. O que a gente pode melhorar nesse ponto turístico, ou o que pode adaptar dele, né? Para não perder a história dele, o que a gente pode fazer para ampliar a atenção, né? O grau de chamamento que ele exerce numa pessoa, num turista. Agora eu, como professor de história, coordenador do museu, eu acho que se manter tá bom demais. E pelo seguinte, a pessoa fala assim, nossa, eu vim aqui há 50 anos atrás, que como bacana, olha só que legal, né? A gente manter a história, né? Não ficar mudando muito, mudando. Apesar que a renovação na metodologia de ensino ali, na didática de como aquele acervo ele tudo isso daí eu acho bacana, eu acho importante ter mudanças, né? No caso do museu, mudança sempre de acervo. Eu lembro que tinha um rádio aqui, Agora tem um gramofone. O gramofone, nós temos alguns lá, né? Um deles, tá em restauração, conseguimos a restauração de graça. Tá lá restaurando ele para estar funcionando. A ideia é colocar ele para funcionar. E a outra rotação, ele né? Não é igual... 78 por aí. 75. 75, é verdade. Muito legal esse equipamento antigo. Nós vamos para um outro intervalo, rapidinho. Voltaremos em instantes com o Jornal do Sul de Minas, aqui na TV Poços. Nós temos imagem aí da cidade, agora 18 graus nesta manhã de quinta-feira. À tarde, 15 horas, tem a reapresentação desta edição e posteriormente à meia-noite. Voltaremos já já.
Catarino Restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Sabe como controlar suas vendas e alavancar seu faturamento? Conheça as soluções Food Service da Cosmo TI. PDV de vendas altamente intuitivo. Ferramentas cloud para acesso a informações de vendas na nuvem. Nota fiscal eletrônica gratuita. Uma retaguarda completa com controle de estoque, contas a pagar, receber e muito mais. Agende já a sua visita com um consultor pelo telefone 35 3713 9565. Atenção! Para você que está construindo ou reformando, a Casa dos Pisos faz aniversário e quem ganha o presente é você. Vá até a Casa dos Pisos, retire seu cupom e concorra à reforma de sua casa inteirinha. E para você aproveitar ainda mais, a loja estará aberta até o dia 30, das 8 da manhã às 8 da noite. Toda a loja em 12 vezes sem juros. Mas corra e aproveite, porque é somente até o dia 30. Casa dos Pisos, Avenida José Remígio Brésia, 920, em frente à Escola Dom Bosco. 3721-6681. Por que eu adoro café? Porque é bom acordar bem cedinho com esse cheirinho bom. Família reunida na mesa é muito bom. Começar o dia com café Evoluto. É tudo de bom. Com bolo, pão de queijo, com torrada é sempre bom. A pausa no trabalho fica muito mais que bom. Saber que todo dia tem café Evoluto. É tudo de bom, tudo de bom. Café Evoluto é tudo de bom. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Yuri Almeida, coordenador do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, bem acompanhado aqui pelo professor Piva. No bloco anterior, no finalzinho, a gente estava falando aqui dos pontos turísticos, alguma coisa assim, e da manutenção que esses pontos turísticos merecem ter, né? Poços de Caldas tem tanta coisa que deveria ter uma manutenção melhor, né? E que, na realidade, a gente vê que muitas vezes perdemos as coisas por falta de atenção, por falta de um direcionamento, de uma vontade política. E é isso que a gente deseja para essa nova equipe que está compondo aí o governo municipal, que tenha sempre essa vontade, essa dinâmica de fazer algo melhor e pelo menos tentar recuperar o que perdemos. É o caso do aeroporto de Poços de Caldas. E a nossa equipe de jornalismo produziu uma reportagem falando sobre esse assunto. Nós vamos assistir. Faz muito tempo que a situação do aeroporto de Poços tem sido motivo de reclamações por parte dos usuários. No local, encontramos mato alto, não existem mais balizamentos à noite devido a inúmeras lâmpadas quebradas ao longo da pista, além dos buracos. Durante a nossa reportagem, moradores dos bairros da Zona Sul atravessaram a pista como atalho, o que é proibido por trazer riscos de acidentes. É proibido passar por penalidade civil. Aqui não tem nada escrito, bem. Não tem nada escrito aqui, tá tudo apagado. Isso deixa a gente em situação muito delicada, principalmente na decolagem e também no pouso, porque o avião não para no ar. Ele vem já preparado para pousar, configurado para o pouso, e nesse instante, nesse momento, que é coisa de segundo, tiver que sair novamente ou parar, isso não é possível. Então, tudo indica que vai dar acidente mesmo. Além de pessoas atravessando a pista, cães estão invadindo, impedindo que os aviões aterrissem. O avião acabou indo embora sem poder aterrissar. O local não conta com segurança adequada, apenas uma representante da Guarda Municipal faz a ronda durante 12 horas. Com relação à guarda, eles têm dificuldade, porque a área é muito grande e precisa de um bom investimento para resolver esse problema. Recentemente mostramos uma coletiva na ACIA, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, informando a possibilidade de Poços receber voos regulares, o que, devido a tantos problemas, está bem longe de acontecer.
Atualmente, o aeroporto recebe, em média, 300 voos mensais. A maioria de aeronaves do Aeroclube e de cidades vizinhas do estado de São Paulo. A demanda é grande, mas para receber voos regulares, o prédio, que já é antigo e tombado, precisa passar pelas normas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. No prédio funcionam apenas 2 banheiros. Não existem salas separadas para passageiros e cargas. Falta uma guarnição do Corpo de Bombeiros e um administrador, o que são exigências da ANAC, além das avalias na estrutura, como goteiras e telhado quebrado. O que acontece? A ANAC, a CENIPA, fecha o nosso aeroporto. E hoje nós temos muita dificuldade em localizar uma outra área, principalmente no município de Poços de Caldas, né, que é muito montanhoso, então é muito difícil a gente localizar uma outra área para construir um outro aeroporto, principalmente baseado já na infraestrutura que nós temos aqui já pronta, né? Pois é, né? A gente podia ter um aeroporto, linhas regulares, comerciais. Até olha já como é que tentaram, o turismo ia ser, né? Mas é interessante porque o custo nosso ainda desse transporte ainda é caro, né? Então, se a viabilidade econômica de descer um avião aí, nem seja de 100 pessoas ou de 10 pessoas, o custo, né, dele vir em Poços e voltar, tentaram isso há alguns anos, e com algumas empresas até, né, fazendo parceria, mas no fim o custo operacional não compensava você pegar um avião daqui para São Paulo e retornar, né? Então isso ficava mais caro para as empresas também. Seria ótimo, né, que Poços tivesse, mas precisa ter demanda, né? Senão não tem como. E contrapartida para o poder público também, né? Claro, sem dúvida. O poder público, as empresas querem que o poder público invista, arrume isso, aquilo, mas é contrapartida. Tem que ter, senão não resolve. E os aeroportos hoje, os maiores, já estão terceirizados, né? É uma realidade nossa. E não tem como o município sustentar um aeroporto, né? Acho que o custo é muito maior. Absorver um custo. Infelizmente, nós torcemos para que fosse possível, né? Mas ainda está cedo. Yuri, existe uma associação de museus, né? Algumas agrupamentos assim nacionais de associações que dão direcionamento também. Tem a Semana do Museu, tem algumas programações assim, algumas datas fixas durante o ano que tem algumas sugestões interessantes, né? Sim, nós vamos ter esse ano já, inclusive, a Semana de Museus. Vai ser do dia 16 a 19 de maio. E, nossa, vou aproveitar já para fazer o merchan aqui da semana. Bom, a semana de museu, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus... IBRAM, isso. IBRAM. Ele deu como sugestão para a Semana de Museus dizer o indizível nos museus. Aí cada museu cria o que não é dito no museu para discutir. Em mesa redonda, criar alguma coisa. Então, nós vamos trazer alguns assuntos polêmicos. No dia 16 de maio, um acadêmico lá de São João da Boa Vista, Lucas Aristides, estará junto com o Dr. Mosconi e a Luzia, da Promoção Social, né, a secretária de Promoção Social, discutindo o assunto de drogas. Ele vai falar sobre a história das drogas e o Dr. Mosconi com a Luzia estarão colocando a questão da droga dentro da saúde e da promoção social. Então, a discussão das drogas, principalmente aqui no município de Poços, que é um problema não só de Poços, do Brasil, é grave, tem que resolver isso. Como que resolve e tal. Então, o bom de trazer alguém da promoção social e alguém da saúde é contrapor isso, né? Porque é onde o problema cai. A falta da segurança, né? Junto, né? Porque isso envolve a segurança pública também. Principalmente. Esse é o X da questão, né? É um problema de saúde pública. Sim. Cai lá na segurança, mas não era segurança. A segurança é uma consequência, né? Nós vamos encher as cadeias de pessoas que utilizam maconha quando ela precisava, na realidade, de um tratamento. Sem dúvida, sim. Então tem que mudar o foco disso daí, né? Da segurança, né? Nesse quesito. Coitado do policial. O policial vai lá, o cara é dependente químico. Então, a discussão dessa, dia 16. Dia 17 é um outro assunto polêmico. A exclusão dos transexuais dos espaços públicos. Por que esse tema? Porque no espaço público tem o heterossexual, tem o homossexual, tem o bissexual, mas nós não vemos transexuais no espaço público. Eu nunca vi lá no museu entrando um transexual, é muito marginalizado. Então, a discussão sobre a exclusão dos transexuais dos espaços públicos.
vai estar lá conosco a professora Lívia, da PUC, e a Andréia Benetti, que faz parte de um coletivo LGBT, para estar discutindo esse assunto, por que dessa exclusão dos transexuais, que é um tema que eu particularmente desconheço. Eu acho que é um assunto bem assim... a gente não tem muito conhecimento. Não se fala realmente, né? Não se fala. Boas escolhas até agora, foram 2 acertadas. Na quinta, o professor Loreste da PUC vai levar um assunto assim, nossa, bacana demais. A história da morte em Poços de Caldas. E ele vai falar sobre a história da morte em Poços de Caldas e após essa aula dele no museu, vai ter uma visita guiada no museu, uma aula de campo, uma visita de campo. Então quem for nesse dia 18 de maio, depois vai ser agendado com ele, nós iremos no cemitério e lá vai ter uma aula ali no campo, né? Uma visita de campo no cemitério para falar sobre a história da morte em Poços de Caldas. E no dia 19, que é a sexta-feira, nós vamos estar lá com o pessoal da arte de rua. Quantos anos nós vemos aqui em Poços, a gente para no semáforo, está lá o artista de rua. Alguns se incomodam, outros acham bacana, então nós estamos discutindo isso. A arte de rua em Poços de Caldas, com artistas de rua. São os próprios artistas de rua que vão estar lá discutindo sobre o assunto. Então nós vamos estar fazendo o que no museu? Dizendo o indizível no museu. Muito interessante, né? Projeto legal esse aí, né, Pio? Sim, muito bom. Entrada gratuita. E de 16 a 19? 16 a 19 de maio, à noite. Sempre à noite, 19 horas? Isso, às 19 horas. E qual o espaço? Vai ser na Nós temos uma parte lateral sala do museu? de exposições temporárias e é lá que acontece essas oficinas, essa mesa redonda. Toda vez que a gente está em alguma coisa no museu, a gente utiliza esse espaço que é uma mini Qual é a sala. capacidade de pessoas lá? Umas 70 pessoas cabe lá. Bom. Tem cadeiras, tem tudo, né? Acomodação legal. Tem né? acomodação legal. É exatamente no mesmo espaço onde são feitas as apresentações musicais, né? Mesmo espaço. Nós temos do lado de fora do museu um espaço que ele não é utilizado. E a ideia é utilizar, e é um espaço aberto. Quem sabe ali, né, música, já tem algumas coisas já que a gente está pensando em fazer. Ali na varanda é um lugar bacana. A gente só não vai utilizar o telhado do museu porque quebra. Senão a gente utilizaria também o espaço. Tá certo. Vamos a mais um intervalo, é rapidinho, voltaremos já já. Você sabia que o Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, pode ajudar você a viver mais? Como? 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 Olá, lindas crianças. Posso te fazer uma pergunta? Sim, claro. Que tal brincar com seus filhos? Por quê? Porque além de ser feliz com suas crianças, o seu coração vai te agradecer muito e você pode viver mais. Boa ideia. Posso fazer uma pergunta acompanhada de uma sugestão? Claro. Que tal parar o seu carro a um quarteirão daqui? Por quê? O seu coração vai agradecer. Boa ideia. Olá, posso fazer uma pergunta acompanhada de uma boa ideia? Claro. Que tal subir pela escada? Por quê? O seu coração vai agradecer e você pode viver mais. Boa ideia. Viver mais é uma boa ideia. Hospital Santa Lúcia, o Hospital do Coração, agora acreditado com excelência. Atenção! Para você que está construindo ou reformando, a Casa dos Pisos faz aniversário e quem ganha o presente é você. Vá até a Casa dos Pisos, retire seu cupom e concorra à reforma de sua casa inteirinha. E para você aproveitar ainda mais, a loja estará aberta até o dia 30, das 8 da manhã às 8 da noite. Toda a loja em 12 vezes sem juros. Mas corra e aproveite, porque é somente até o dia 30. Casa dos Pisos, Avenida José Remígio Prézia, 920, em frente à Escola Dom Bosco, 3721-6681. Chopp em casa. É com Chopp Brahma Express. Entregamos na sua casa barril de 10, 30 e 50 litros. Na compra do chopp, você não paga a locação da chopeira. Chopp Brahma na sua casa. Ligue 3714-5116. Chopp Brahma Express, o melhor chopp na sua casa. Avenida Mansur Fraia, 615 A2, Jardim Elizabeth.
De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando Yuri de Almeida, acompanhado aqui do professor Piva, que tem uma pergunta aqui. Yuri, a respeito do xadrez, que o pessoal tinha ali aquela praça, a casinha ali que era pessoa com informação turística também, depois de xadrez e abandonado, né? E aí os xadrezistas estão indo agora para o museu. Como funciona? Isso. Bom, eles utilizavam aquele espaço em frente à Praça do Xadrez e fizemos o convite para eles. Eles estão jogando xadrez agora no museu. Todos os sábados, a partir das 14 horas, na varanda do museu, é o espaço que os enxadristas de Poços de Caldas utilizam para poder praticar essa arte, né? E aquele local, historicamente, né, uma hora era, como você disse, informações turísticas, hora era para o xadrez e tal. Tinha na realidade do leite muito tempo atrás. Já foi outras coisas, né? Hospedaria, casas de família. E a realidade é que há um bom tempo aquele local é um local de vândalos, abandonado, né, vidros quebrados. E aí o que aconteceu? A promoção social agora vai ficar com aquele espaço. Ah, que bom, hein? Para poder desenvolver um trabalho ali da promoção, isso, mais próximo da... Visto até que, eu acho que foi uma grande jogada da promoção social, que tem demonstrado uma secretaria muito eficiente, aquele espaço ali não só onde ficava essa casinha em frente à Praça do Xadrez, mas atrás na praça, nas praças que tem ali, museu, é uma região que de noite ela é muito vulnerável. Então a promoção social estando ali, né, não é só a segurança pública que está ali, não. É o atendimento direto ao cidadão em necessidade, né, e que está em situação de risco. Uma mão estendida permanente ali para a pessoa em vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade. E uma mão lava a outra. O pessoal do xadrez foi para o museu e deu tão certo que o museu agora vai sediar a Olintra, vai acontecer ali dominó, xadrez e dama. Né, a Olimpíadas do Trabalhador vai acontecer no museu, de tão certo que deu xadrez ali. E assim, a nossa coordenação está tão assim, motivada com a questão do xadrez, que já está ocorrendo, inclusive nas bibliotecas públicas de Poços, aula de xadrez. Todas as bibliotecas públicas de Poços, todas, sem exceção, têm aula de xadrez. Cada dia é numa com o professor Osmar E como Miranda. As pessoas podem buscar melhor essa informação e se inscrever? Só ir na biblioteca e se inscrever, que as aulas já estão ocorrendo, já começaram. A TV Poços esteve lá para fazer reportagem e tá bacana. É bom que você chama também o pessoal para o museu, né? Chama para o museu, acho que o museu tem tudo a ver com xadrez. Chama para o museu, chama para a biblioteca. Então, vamos falar um pouco das bibliotecas. Interessante isso. Você coordena 4, né, delas aqui, essas abertas públicas. E durante um momento você ia falar onde elas estão localizadas. A Centenário na Urca, uma outra no Conjunto Habitacional. Isso, a Manuel Guimarães no Conjunto Habitacional, a Marcos Vinícius no antigo Centro Social Urbano, que é a mais novinha, a caçula. E a Júlio Bonazzi, professor Júlio Bonazzi, ali na Cascatinha. Monjolim ali. Isso, Monjolim. E como é que está o estado delas? Porque a Júlio Bonazzi teve uma época que teve uma infiltração, né? Algumas outras tiveram alguma dificuldade, assim, mas eu acho tão importante convidar as pessoas para visitar as bibliotecas, né? Para ir ler na biblioteca, desfrutar das coleções que estão disponíveis lá, que realmente a gente deve exercer isso, né? De convidar as pessoas. A Júlio Bonazzi é a que está em melhor situação, em termos de estrutura. Né? O problema da goteira... Já foi reformado. Já foi arrumadinho, está tranquilo. Agora, a Manuel Guimarães, o prefeito Sérgio esteve lá e viu as condições, não há condições, não há salubridade para funcionar a biblioteca naquele local. Basta ir lá e ver. Muito apertado, né? Então, nós já estamos procurando um novo local para ela, né? E ela vai sair daquele local, lá não tem condições de estar funcionando. Goteiras, problema na parte elétrica, muito apertado. E detalhe, ela é um ponto alugado. Então, uma coisa que eu estou achando muito bacana nessa administração a prefeitura não arcar com manutenção de prédios que são alugados. Então, a Biblioteca Manuel vai sair daquele ponto, já temos alguns pontos em vista, né? Em breve aí nós vamos ter uma boa notícia e, se possível, talvez sem ter que pagar aluguel. E isso daí é uma coisa que a gente tem que pensar sempre, Zambrano, melhorar dentro das possibilidades orçamentárias do município. Tem que ser. Sim. Responsabilidade com dinheiro público.
Não tem como comprometer mais, né? Essa despesa pública municipal mensal, esse déficit aí com novos aluguéis. Eu acho que tem que buscar o caminho de reduzir. A prefeitura já tem alguns dados interessantes, fique como sugestão de pauta para o jornal, a redução de custos só com aluguéis. Só com aluguéis, com salário de agentes políticos que diminuiu. Tudo isso daí vamos colocar a palavra, otimizar o poder público, minimizando os seus gastos. Entendeu? Acho que passou da hora do poder público começar a ter responsabilidade e começar a pensar com mais seriedade. O poder público no Brasil, isso aí é cultural, né? Durante muito tempo, olhava-se a questão pública como particular. O meu partido entrou, então agora isso aqui é nosso. Então vamos gastar, vamos utilizar telefone à vontade, vamos colocar parente aqui para poder trabalhar, vamos isso, vamos aquilo. E a máquina só inchando, né? Então acho que isso que o Sérgio está fazendo é bacana. Outros locais estão fazendo também no Brasil, porque é uma necessidade de corte de gasto. Isso é uma necessidade em todos os locais, independente de partido, isso foge de partido. Né? Isso, deram até um nome para isso, né? Fisiologismo, né? Vou botar toda a minha tropa para poder manter o poder, uma permanência Lava no poder. Jato que eu diga. Yuri, você tem uma história interessante, crítica até, tinha um blog, né, de história crítica. Tem ainda. Tem ainda, tem né? Ainda, tem. Então, pois é. E conhece política, militou aí na esquerda durante tanto tempo, talvez continue militando, enfim. Mas a gente pode falar hoje, assim, um pouco, e eu estimulo você, vou tentar fazer uma provocação aqui nessa questão da obtenção do poder e do desejo de abraçar esse poder com todos os tentáculos possíveis, a permanência, a perpetuação, o desejo totalitário, tanto da direita quanto da esquerda. Porque fala-se da direita, da ditadura, que fez, que aconteceu, que isso, que aquilo. Mas todos os governos da esquerda que chegaram ao poder, todos os grupos da esquerda que chegaram ao poder, historicamente também, têm índices de totalitarismo na continuidade dos seus governos. Ou seja, é o sujo falando mal lavado. É isso? É isso. Estou errado? Não está errado. É uma crítica atual à esquerda, né? Pode-se dizer assim? Pode. Eu creio o seguinte, a gente tem que analisar essas coisas de forma fria, de forma científica. Porque quando a gente analisa a política de forma apaixonada, aí a gente vai e sempre vai falar assim, não, porque o meu partido quer isso, mas o seu não quer aquilo, tal, a esquerda, a direita. Isso aí. A direita pisou no tomate muitas vezes. Um exemplo disso são as ditaduras na América Latina inteirinha. Começou nos Estados Unidos e vai descendo, né, nos Estados Unidos com o marcatismo, e muita gente foi perseguida, morreu, e também na esquerda. Também na esquerda, com a União Soviética. Olha só a Coreia do Norte hoje. Aquilo é um absurdo. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Olha a Venezuela. A Venezuela, gente, é uma irresponsabilidade do outro mundo aquilo. Do outro mundo. Aquilo lá, entendeu? E o governo brasileiro apoiou durante alguns anos, uma década apoiando. Analisando de forma fria. Ou mais, né? Os cidadãos daquele país tendo que sair dali para pegar papel higiênico. Entendeu? Então, assim, eu acho que não é momento... Cuba, né? Cuba deu de... Não é momento da gente falar assim, esquerda e direita. É momento de pensar no cidadão, nas pessoas, no bem-estar social. Você pega países como Alemanha, por exemplo, Suécia. Uma vez eu conversei com um sueco, ele falou assim, minha família, considera a Suécia um país socialista, mas que tem capital aberto, economia de mercado, mas é socialista porque aqui não tem desigualdade, o governo ajuda. A Suíça, a Bolsa Família da Suíça é muito maior do que do Brasil. Que isso? Mas é capitalista. A questão o volume tributário da Suíça para o cidadão é muito maior do que o brasileiro. Claro. Mas lá na Suíça ele tem estrada, tem escola, tem segurança. E é capitalista. Tem médico, saúde. E mas agora, a confusão é essa, não é porque é socialista, você está usando não só a teoria, mas o foco social, né? Então, nós temos que ver as pessoas dentro desse social. Lógico. E não um sistema socialista puro. Não. Então, essa é a grande Existem as mediações, né? O meio, né? O equilíbrio, a balança, o fiel da balança. O que vai ser com essa nossa cultura que temos aqui, desse jeito? O que podemos fazer? O que podemos puxar de um lado e puxar do outro para que haja um equilíbrio? E, a grosso modo, falando assim de forma científica agora, dentro da história ali, nós não temos nenhum país no mundo que é socialista de verdade. Você pega a China. A China é economia de mercado. Economia de mercado é um tipo de economia do capitalismo. Para ela ser socialista, ela tinha que ser economia planificada. Não é. Sim, não tem dúvida. Né? Os países capitalistas, nenhum deles é liberal. Os Estados Unidos, por exemplo, o liberalismo fala que não pode ter taxa alfandegária, o mercado é livre. Não é livre.
Tem intervenção do governo na economia? Tem intervenção. Não é economia, ela não é minimizada. Tem emissão e retração de moeda, dependendo do momento. Aí vem uns caras e falam assim, não, eu sou de direita. O outro vem e fala, eu sou de esquerda. O cara para, que direita, que esquerda? As pessoas estão morrendo nos países socialistas, estão morrendo no país capitalista. Nós temos que ter responsabilidade com o dinheiro público e agir para a população ter oportunidade, o país crescer, diminuir. O Brasil precisa diminuir essa desigualdade social. E isso não é ser socialista, isso é ser responsável com o cidadão, com o humano. O tanto que foi desviado, né? O tanto de gente que morre nas filas dos hospitais, aí a gente vê aquela questão, eu vi na internet, ainda não apurei isso, aquele papo de internet é muito, principalmente para gente que trabalha com comunicação, mas segundo informações, foram feitas listas de abaixo-assinado contra aquele projeto de lei que combate o autoritarismo, fugiu o nome, do Fórum Especial lá? Não é isso, mas é um projeto de lei que fala a respeito do abuso de poder, lembrei. Abuso de poder. Abuso de poder, né? Projeto de lei de autoria do Requião, né? Junto com o Renan, do PMDB, que fizeram... Foi aprovado já no Senado. Foi, né? então, pois é. Aí, segundo consta, eles fizeram, num momento noturno, na calada da noite, uma alteração desse projeto de lei, mudaram, de alguma forma, o título, o número dele, para que não houvesse aquela lista de assinaturas reprovando, aquelas assinaturas populares reprovando. Então mudaram o projeto de lei para fazer sem nenhum abaixo-assinado, impedindo, né, para passar mais tranquilo. Quer dizer, são manobras políticas existentes e disponíveis através dos dispositivos legais que eles lançam mão e a gente fica refém disso, né? Quando, na realidade, o Brasil tinha que começar a romper, ter uma ruptura na política em relação a essas coisas. Lá atrás, no Segundo Império, existia uma pressão internacional para o Brasil virar parlamentarista. Mas o Dom Pedro II, bonzinho, não queria perder o poder. O que ele fez? Ele pegou e tinha o poder moderador, ele criou o parlamentarismo às avessas. Isso para ele continuar tendo poder e o Brasil ser parlamentarista. Então, o Brasil é cheio disso. Nós temos um Estatuto da Criança e Adolescente ótimo, perfeito. Para quê? Para inglês ver. São leis customizadas, né? Então, eu vou fazer uma lei para atender alguma determinada necessidade legal, jurídica, mas vou customizá-la, vou usar parte dela. Mais ou menos tipo isso. assim. Legal, Yuri, grato aí pela sua presença, foi um bom papo, desejo uma boa continuidade no seu trabalho lá à frente do museu e das bibliotecas. Felicidades para você. Muito obrigado pelo convite. Durante esse período aí, vou chamar novamente. Muito bacana, um papo gostoso, né? Gostoso, muito bom. Tranquilo, muito bom. E quero aproveitar esse espacinho, sei que está acabando o programa. Claro. Você que é de escola, você que é dono de hotel, procura o museu para estar levando as pessoas até o museu. Não somente o museu, os pontos turísticos da cidade, as termas, está com um trabalho lindo, maravilhoso. Procure essas instituições públicas que nós queremos vocês dentro do espaço público. Muito bom, sem dúvida nenhuma, realmente é um ótimo convite e que seja bem amplamente atendido. Piva, grato aí também pela sua colaboração hoje, tudo de bom. Obrigado, foi um prazer também conhecer um pouco mais de Museu e Pós-Caldas, que é muito importante. Quero aqui agradecer de público a Polícia Militar pelo trabalho executado, pela eficiência da Polícia Militar, pelo arrombamento lá da loja Maçã de Timoneira, a eficiência deles e a rapidez de atendimento. Muito obrigado. Apesar das dificuldades, ela ainda é uma instituição forte no nosso país. Sem dúvida nenhuma, e deve ser mantida cada vez mais. Eu também agradeço a sua presença, a sua audiência, e amanhã cedo estaremos de volta. Um abraço e até lá.